Então, vamos lá, querido. Amém? Qual foi mesmo o tema que nós estudamos na semana passada? Quem lembra? Pergunta difícil, pergunta de prosa, hein? Sobre o que nós estudamos na semana passada? O juízo final, né? Oi? Juízo final. Exatamente, o juízo final. Depois do juízo final, o que vem? O estado eterno. O estado eterno. Até porque o juízo final, como nós falamos na aula passada, foi o último acontecimento no planeta Terra, e depois disso vem o estado eterno. O estado eterno para uns é céu, para outros é inferno. Então, hoje a gente vai falar sobre o inferno, até porque, para a gente terminar o estudo falando sobre o céu, né, que é muito melhor. Então, primeiramente, nós falaremos sobre o inferno. E eu gostaria que Beth lesse Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15. Já está aberto aí no Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outros livros, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar o morto que nele estava, os mortos que nele estavam, a morte deu além e entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Amém. Então vamos lá. O inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos, e tornar-se-á a habitação eterna de quem se identifica com Satanás. Aí eu vou ler aqui duas opiniões diferentes a respeito disso, né? De pessoas... não são nem opiniões diferentes, mas são opiniões de pessoas que falam sobre a mensagem sobre o inferno. Dixon, ele falou: se houvesse mais pregação sobre o inferno nos púlpitos, haveria menos inferno em cada comunidade. Dixon disse isso. E um autor anônimo disse: o inferno é uma necessidade moral em uma estrutura universal. Sem ele, os ímpios não se corrigiam, não se arrependiam. Querido, isso são opiniões. Renata, não precisa colocar isso aí agora não, que antes de entrar na postura propriamente dita, eu fiz aqui para a gente compartilhar, tá? Isso são opiniões. A gente pode concordar ou discordar. Eu, na minha opinião, acho que a pessoa está sendo muito radical. Porque, na minha opinião, não haveria arrependimento se não houvesse o convencimento do Espírito Santo. Se não fosse por isso, ninguém se convenceria, e não a pregação sobre o inferno. Mas uma coisa é fato, uma coisa é certa. Existe mais descrição na Bíblia sobre o inferno do que sobre o céu. Tem maluco que como é que analisa tudo. Eu ainda não tive oportunidade. Esse versículo fala sobre o céu, esse fala sobre o inferno, para apontar para ver de qual que estamos falando. Eu nunca fiz isso, não. Mas tem gente que faz, né? Esse maluco aí é por minha conta, tá? É brincadeira da minha parte. Mas tem gente que conta, né? Não é o meu caso, não. Mas quem conta, quem gosta dessas estatísticas, dessas histórias, conta, diz que há na Bíblia mais citação sobre o inferno do que sobre o céu. Embora que nem tudo que, pelo menos na nossa Bíblia, traduzida para o português, nem tudo que está lá traduzido como inferno é um inferno propriamente dito, o estado eterno que nós iremos estudar. Então,
para que a gente entenda melhor sobre esse assunto, eu fiz uma pesquisazinha que foi até interessante para mim, que era um fato que eu não sabia, que me ensinaram errado, eu não sabia, e nessa pesquisa eu pude ver a maneira certa. E como eu sabia errado, desculpe, meus amados, eu ensinei errado para vocês também, tá? Mas agora eu vou ter a oportunidade de me retratar junto a vocês e pedir desculpas. Então, vamos lá. Quais são as palavras no grego e no hebraico que se refere a inferno, que é dito como inferno? No hebraico, a palavra que muitas vezes é traduzida como inferno, no hebraico, a palavra é Seol. E no grego, a palavra é Hades. O significado literal dessa palavra significa mundo dos mortos, ou algumas traduções dá como lugar dos mortos. E esse Hades, ou Seol, é o lugar para onde vão as almas desencarnadas. Ou seja, a pessoa que morreu, a sua alma vai para Hades ou Seol. Essas palavras são semelhantes e significam a mesma coisa, mundo do morto, sendo que uma é hebraico e a outra é inglês. Perdão, inglês não. Uma é hebraico, a outra é grego. E esse lugar, ele foi descrito por Jesus lá, lá pra gente. Esse lugar ele foi escrito por Jesus lá em Lucas 16, 19 a 31. a 31, 41 não, tá velho? 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia certo rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando um em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Então, aparentemente, Jesus está fazendo, alguns acreditam que é a parábola, eu também, sinceramente, acredito que essa história de Lázaro e o homem rico é uma parábola, mas Jesus, aparentemente, ele está fazendo uma descrição de como é esse mundo dos mortos. Ou seja, é um lugar onde todas as almas vão, sendo que esse lugar ele é separado por um grande abismo, sendo que
De um lado é o lado bom e de outro lado é o lado ruim. Isso aí explica porque algumas vezes Seol é retratado, o mundo dos mortos, é retratado na Bíblia como sendo um lugar bom e outro está sendo como um lugar ruim. Por exemplo, as testemunhas de Jeová acreditam que Seol é o paraíso, é o lugar de alegria e de bonança. Mas, no entanto, a própria Bíblia diz o seguinte, olha, corrija os seus filhos com a vara a fim de livrá-lo do Seol. Ora, se Seol é lugar bom, por que você vai corrigir seu filho para livrar dele? Então, aparentemente, esse Seol, esse mundo dos mortos, ou lugar dos mortos, é um lugar onde todas as pessoas que morrem vão para lá esperar o seu estado eterno, sendo que é dividido por um abismo, sendo que um lugar é ruim, o outro perdão, o outro lugar é bom. O outro lugar é bom. O mesmo lugar para onde Jesus foi juntamente com o malfeitor Saulo. Lê lá, Beth, para a gente. Lucas 23, 40 a 43. Lucas 23, 40. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que a nós, que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Algumas pessoas, erroneamente, pensam que Jesus está falando para aquele ladrão da cruz, olha, ainda hoje você vai estar comigo no céu. Mas, com certeza, Jesus, ele não está falando do céu. Porque Jesus, ele depois da sua morte, ele só foi para o céu pelo menos 3 dias depois da sua morte, e ele disse para o ladrão que ele estaria hoje com ele no paraíso. E provavelmente, com certeza, Jesus só foi para o céu pelo menos 3 dias depois da sua morte, como nós podemos ver lá em João capítulo 20, no verso 16 e 17. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, reconhecendo-lhe Jesus. Não me detenhas, desculpa, gente, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava o que ele dissera essas coisas. Bom, 3 dias depois que Jesus disse para o malfeitor da cruz, ó, hoje você vai estar comigo no paraíso. 3 dias depois, ou seja, no dia da sua ressurreição, ele chegou para Maria e disse, ó, Maria, não me detenha, porque eu ainda não fui para o Pai. Então, com certeza, aqueles que pensam que Jesus está dizendo para aquele malfeitor da cruz, que o malfeitor naquele dia estaria no céu, junto com Jesus, se equivocou. Porque Jesus, ele só foi para o céu, se ele está dizendo ali para Maria, exatamente, que ele está indo para o céu naquela hora, para junto do Pai, então ele só foi para o céu 3 dias
depois. Vocês me entenderam? Vocês entenderam a minha colocação? Ele disse para o ladrão, malfeitor, não sei se ele era ladrão, o malfeitor da cruz: olha, hoje você estará comigo no paraíso. E 3 dias depois, ele diz para Maria Madalena: não me detenhas, porque eu ainda não fui para o Pai. Aí vocês estão fazendo a pergunta: Reinaldo, então, para onde que Jesus foi com o malfeitor da cruz? Aí eu vou pedir para vocês abrir 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 a 20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes contra a longanimidade de Deus, e aguardavam no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual pouco, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo remoção da imundícia da carne, mas a integração de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu... Desculpa, direto. Só até o 20. Então, o que Pedro está dizendo ali? Que Jesus, nesse período de 3 dias, ele foi ao Seol, ou Hades, mundo dos mortos, e ali pregou a sua vitória aos espíritos que ali estavam, que não deram crédito à palavra. Então, ele foi juntamente com esse malfeitor da cruz, nesse mundo dos mortos, e lá ele falou para aquelas pessoas que estavam lá do outro lado que aquilo que Noé foi pregado desde o período de Noé até a ele era verdade. Que como Jesus falou, né, que Abraão falou lá para aquele homem rico lá: olha só, eles têm lá Moisés e os profetas, que creiam neles. Quando Jesus disse: olha, eles têm lá Moisés e os profetas, Jesus está se referindo às escrituras do Antigo Testamento, que começa com Moisés e termina com os profetas. Eles têm as escrituras, que creiam nela. Porque se eles não creem na escritura, mesmo que um morto for lá e pregue a palavra para eles, eles também não acreditarão. Então, Jesus está lá dizendo àquelas pessoas que o evangelho é verdadeiro. E ele ficou lá, nesse mundo dos mortos, por 3 dias. Depois, ele ressurgiu já com um corpo transformado, né? Com um corpo transformado em corruptibilidade, e dali ele foi o primeiro homem a habitar no céu. E hoje, até que a igreja seja arrebatada, Jesus ainda é o único homem a morar no céu. Os demais ainda estão esperando a ressurreição da igreja, como Paulo falou: olha, porque nós não precederemos os que dormem, os mortos, os que dormem no Senhor. Porque no único momento, no abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Então, Hades e Seol não é um inferno propriamente dito, mas sim o lugar para onde as almas desencarnadas vão. Tem o seu lado que já é uma aspiração ao céu, e tem o seu lado que já é uma aspiração
ao inferno, mas ainda não é nem o céu e nem o inferno propriamente dito. Por quê? Porque as pessoas só vão entrar no céu completo, ou seja, corpo, alma e espírito. E as pessoas só vão para o inferno completo, ou seja, corpo, alma e espírito. E para quem é dicotomista aí, tá? Para não dizer que eu sou radical, corpo, alma ou espírito. E no nosso caso somos tricotomistas, corpo, alma e espírito. Para quem é dicotomista, corpo, alma ou espírito, tá? Pode. Então, quando a pessoa morre, então ela fica lá no céu aguardando o julgamento, não é isso? Não propriamente dito. Quem morreu sem Cristo está esperando o julgamento. Mas quem morreu com Cristo está esperando o tribunal de Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que nele crê não vai ser julgado. Os que morrem com Cristo não estão esperando o julgamento, mas sim o arrebatamento da igreja para participar, como nós já estudamos aqui, para participar das bodas do Cordeiro. Entenderam a dúvida de Beth, a explicação, querido? Tem mais alguém que queira alguma explicação? É só perguntar, tá? Está aberto para pergunta a qualquer hora. E Tártaro ou Geena? Aí vai o meu erro, tá? Porque eu aprendi que Geena era grego e Tártaro era hebraico. Mas não é. Desculpa, tá? Tanto Geena como Tártaro são palavras gregas. Sendo que Tártaro é uma transcrição da mitologia grega. Ou seja, os gregos acreditavam que o inferno, que aqui, pelo que eu li, a tradução seria abismo, mais certo de Tártaro seria abismo, que o inferno, que o Tártaro é um abismo de fogo, tá? Assim como Geena também, significa lugar de fogo e enxofre. Porque a palavra hebraica para significar inferno é Rinom. E tem como origem o Vale de Rinom. Anotem isso aí, tá? O que é o Vale de Rinom? O Vale de Rinom é onde os hebreus eles sacrificavam. Eles sacrificavam os seus filhos a um deus pagão chamado Moloque. Segundo que eu ouvi falar, o que se fazia e ofertava as crianças para esse deus Moloque era o seguinte: havia uma estátua lá de bronze, eles colocavam as crianças no colo dessa estátua e aquecia essa estátua. E essas crianças eram mortas ali na estátua pelo fogo. Por isso que o inferno é transcrito como sendo esse vale. É lugar de fogo, lugar de dor, lugar de angústia. Então, a palavra, eu já me consertei, agora eu quero que vocês, vou falar novamente, que é para ficar bem fixado. Geena e Tártaro são palavras gregas que a Bíblia transcreve para descrever a mesma coisa. No hebraico, o inferno, ele é traduzida como Rinom, e tem como origem o Vale de Rinom. Segundo eu li também, esse lugar foi um campo em que esse homem chamado Rinom, ele ganhou. Então, era nesse campo, nesse vale, foi dado a esse homem chamado Rinom, que as pessoas iam ali para sacrificar seus filhos a um deus chamado Moloque. Eu não sei como as pessoas tinham coragem de entregar os seus filhos, colocar no braço desse deus, para que eles fossem mortos, queimados.
Eu não sei como é que as pessoas podem ser tão iludidas, tão enganadas a esse ponto. Amém, queridos? Ficou entendido sobre isso aí? Então, muitas vezes, na nossa Bíblia, está traduzido por Seol e Hades, está traduzido como inferno, mas não é esse lugar propriamente dito. Até porque esse lugar, Hades, o Seol, não é um lugar de sofrimento para muitas pessoas que estão lá. Para outras, sim. Mas Tártaro, Geena ou Hinnom, isso sim, é o inferno propriamente dito. Ali não tem nada de bom. É só dor e sofrimento. É lago de fogo e enxofre. Amém, queridos? Bom, vamos passar agora para a apostila, que eu quero terminar esse estudo hoje. Não tem nada demais que a gente possa ver aqui, são só informações básicas. Então, eu acredito que a gente possa terminar esse estudo hoje. Renata, se você quiser colocar aí na tela a apostila, eu te agradeço, tá? Para que as pessoas possam acompanhar todo mundo por ela. Então, vamos lá. Inferno, pode subir um pouquinho, essa parte de cima aí nós já lemos, pode subir um pouquinho, né? Inferno e suas descrições. Primeiro, Seol, que é uma palavra hebraica, e Hades, que é uma palavra grega, que ambas têm o mesmo significado, que significa o mundo dos mortos ou lugar dos mortos, como nós já vimos naquilo que nós estudamos anteriormente aqui. Então, vamos lá. Esse Seol, que é em hebraico, está escrito lá em Deuteronômio 32, 22. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas messes e abrasará o fundamento dos montes. Então, a palavra que Deus falou aí, através de Moisés, que foi traduzido como inferno, não é propriamente o inferno dito, tá? A palavra que Moisés escreveu ali foi Seol, ou seja, o mundo dos mortos. E a outra passagem que tem, que está como Seol, e foi traduzido como inferno, é Provérbios 9, 18. Provérbios 9, 18. Uhum. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os convidados estão na profundeza do inferno. Então, essa aí também não é um inferno propriamente dito, não, tá? Aí também é Seol, o mundo dos mortos, tá? E o equivalente a Seol no grego é Hades, ou seja, também significa o mundo dos mortos. Está descrito lá em Mateus 11, 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerá até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam eles permanecido até o dia de hoje. Então, a palavra que foi usada aí é Hades, tá? Que não é o inferno propriamente dito, mas sim o mundo dos mortos. E Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aí também é o mundo dos mortos, tá? É Seol. E onde é que nós encontramos a palavra Geena ou Tártaro? Como é grego, obviamente, é no Novo Testamento. Geena, que significa lugar de suplício eterno. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal.
e quem te chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aí a palavra que Jesus usou foi geena mesmo, tá? Então, cuidado com os tratamentos com os seus irmãos, que isso vale passagem eterna pro geena, tá? Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Querido, não pense que Jesus está falando de Satanás, não, tá? Jesus não está falando de Satanás, não. Muito pelo contrário. Não é Satanás que nós temos que ter reverência, ter temor, não, tá? Tiago 3, 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Contamina o corpo inteiro e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela é posta em chamas do inferno. Então, a palavra aí para chamas do inferno que Tiago usou aí foi a palavra geena, tá? Que é lugar de suplício eterno. E onde é que no Novo Testamento a palavra tártaro é transcrita como inferno, que significa o mais profundo do abismo? Querido, não se esqueça que esse tártaro aqui é uma transcrição da mitologia grega, tá? Os gregos acreditavam que esse mais profundo abismo, eles chamavam esse lugar de mais profundo abismo de Tártaro. E é interessante que isso não é só isso que no Novo Testamento, né, é usado a mitologia grega, os estudos gregos, não. João, lá no seu capítulo 1 do livro de João, no princípio era o verbo, ou seja, o Logos. Essa doutrina do Logos também é uma doutrina grega também, tá? Os gregos, os filósofos gregos, os sábios gregos, eles acreditavam que era o Logos, ou seja, Logos é a palavra em movimento. Por isso que para o português vai traduzido como verbo, tá? Cantar, pular, é palavra em movimento. Que foi essa palavra em movimento, ou seja, Logos, que foi a razão da existência de todas as coisas. João, já que ele escreveu o evangelho dele para os gregos, para os gentios, ele pegou essa filosofia grega que existia na época dele, do Logos, e disse, olha, esse Logos que o grego tanto diz que é causa da existência de todas as coisas, esse Logos tem um nome, e ele se chama Jesus Cristo, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a razão da existência de tudo que existe por aí se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Logos de Deus. Amém, queridos? Então, essa palavra tártaro também foi usada por Mateus, lá no seu evangelho, está lá em 13:42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa fornalha acesa aí, tá, queridos? Está escrito como tártaro, foi traduzido para fornalha acesa. E 2 Pedro 2:4. Não, esse Tessalonicense aí eu não li, porque vocês podem até arriscar. Essa referência tem uma referência errada que não tem nada a ver com o que nós estamos estudando, não, tá? Vocês podem arriscar. Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, é isso mesmo? 2:4. Estou no 1 Pedro. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservado para o juízo. Então, a palavra que Pedro usou aí como abismo, pode ter novamente, abismo de que mesmo? É Pedro.
2 Pedro. 2, tá. Ora, se Deus não poupou anjos que, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservados para a luz. Então, esse inferno aí é Tártaro e Pedro ainda diz, né? O abismo. Que é exatamente como os gregos acreditavam, né, na sua mitologia. Que o inferno é um profundo abismo. Então, essas são as descrições que nós encontramos na Bíblia e que muitas vezes é traduzido como inferno, tá? Agora, no ponto 2, a gente vai ver quem vai morar lá. 2.1. 2.1. Satanás e seus anjos. São moradores, vai ser os habitantes lá do inferno. Primeiro, Satanás e seus anjos. Mateus 25, 44. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome? Nesse não. 25, 44. 41. 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno ele foi preparado para Satanás e seus anjos. Aí agora vem os abelhudos, aqueles que não tinham nada que estavam fazendo lá, mas estão lá porque foram infiéis à palavra de Deus. Primeiro, a besta e o falso profeta. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Lê também 19 e 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dele, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago, do fogo que arde em enxofre. E os homens ímpios e incrédulos. Vai ser também vizinho lá de Satanás e dos seus anjos, que o inferno foi criado para eles, mas eles de abelhudos vão morar lá também, tá? Os homens ímpios e incrédulos. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso aí também, tá? É o Hades, Geena, ou Vale de Rinom. É o inferno propriamente dito. O que é o inferno? Ponto 3. O inferno é um lugar de fogo. Mateus 3, 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará palha em fogo inextinguível. Amém. Mateus 13, 42 e 50, tá? Não é 42 a 50, não. É 13, versículo 42 e versículo 50. Mateus 13. 13, 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora 50. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E, para finalizar, o lugar de fogo, Apocalipse 20, 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Inferno é um lugar de tormento. Lucas 16, 23. No inferno, estado em tormento,
Estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Bem, querido, aí está falando sobre Lázaro e o homem rico, tá? Embora o homem rico ainda não estava no inferno propriamente dito, mas como eu já falei para vocês, ali é uma introdução, vamos dizer assim, ao céu ou ao inferno. Aquele que está no lado bom já vai sentir as benécias do céu, e aquele que está no lado ruim já vai sentir o tormento do inferno. Então, por isso que está, embora não seja o Geena, o Tarta, e sim o Hades, mas já é a introdução, né, para os tormentos que já vão ocorrer no céu. O inferno é um lugar de punição. Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para se justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então, o inferno é um lugar de punição. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muito açoite. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito se lhe é exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, inferno é um lugar de punição. Inferno também é lugar de tristeza e desespero. Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Então, é um lugar de tristeza e desespero. Inferno, um lugar tenebroso. Ponto 4. Primeiro, é um lugar de fogo eterno. Mateus 18, 8. Portanto, se a tua mão ou se o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor entrar na vida, manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés serem lançados no fogo eterno. E 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lugar de fogo e verme. Marcos 9, 48. Onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. De fornalha ardente. Mateus 13, 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. De lago e lago de fogo. Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amém. Querido, eu já falei sobre vocês, mas eu vou repetir que é para ficar guardado, tá? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Esse é a morte e o inferno aqui, tá? Morte aqui, a tradução literal seria o lugar de corpo morto. Aí aqui diz, deu o mar os mortos que neles estavam, a morte além. Então, para onde, em qualquer lugar que tenha corpo morto, esse corpo vai se encontrar com o inferno. E o inferno aqui, querido, não é o lago de fogo e enxofre, não, mas é o mundo dos mortos, onde está as almas das pessoas que foram
foram desencarnados. O que João está dizendo aqui é que no dia do juízo final, tanto o corpo vai ressuscitar e vai juntar com a alma para ser julgado, e a pessoa vai, e o homem, o ser humano, aqueles que foram condenados, eles vão ser lançados completo, ou seja, corpo, que aqui está traduzido como morte, né, lugar de corpo morto, e inferno, que aqui é o Hades, ou seja, lugar de alma desencarnada. Eles vão ser encontrados, e o homem, quando ele for lançado no inferno, ele vai ser lançado integral. Corpo, alma e espírito. Para os dicotomistas, corpo, alma ou espírito, tá? Bem, queridos, eu não fiz grande comentário, praticamente comentário nenhum, porque os textos que nós lemos aqui são tão claros que eu acho que falar alguma coisa sobre eles é chover no molhado. Mas, diante de tudo que nós estudamos aqui, se tem alguma dúvida, a palavra está com vocês, tá? É só perguntar, se a gente souber, a gente responde, se não souber, a gente anota, pesquisa e procura a resposta. Quem quer fazer a segunda pergunta? Porque a primeira a Beth já fez. Não tem ninguém, não? Meu pastor Renato, está com você. Oi. Uma coisa me chamou a atenção aqui, né? Renato, tá baixo, não estou ouvindo você direito, não. Melhorou? Melhorou. Tá. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, soltou os olhos, a gente vê aqui primeiro a descrição, né, do inferno, como ele é, os seus habitantes, quem vai morar, né? E aí diz desse lugar, um lugar, o inferno é um lugar e o inferno é um lugar tenebroso. A condição não é só um lugar, mas como é esse lugar de tormento eterno. E aqui com relação aos seus habitantes, quando você falou aí dos abelhudos, né? Que aí a besta e o falso profeta, e aqui fala dos homens ímpios e os incrédulos, né? Em Apocalipse 21, né? 8, é isso a referência? Os homens ímpios. Aí eu fui dar uma olhada aqui, aí peguei o Salmo 10, a descrição dessa questão do ímpio, né? Do homem ímpio. Eu quero só ler esse Salmo, que eu acho que ele achei ele muito interessante nesse contexto do que foi passado hoje, que nós estamos aprendendo hoje. A descrição, né? Diz assim, Salmo 10, verso 1. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as suas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça nenhuma me atingirá, nem a mim nem a meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, e emboscada mata os inocentes, procurando as escondidas suas vítimas. Fica à espreita como leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado, e apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocar, e as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, nada me pedirás conta, né?
Então é muito interessante, né? É muito claro aqui a posição do ímpio, né? Essa condição de que ele insulta a Deus, ele acha que não vai haver punição, que não vai haver nada. Ele pensa dessa forma, ele acredita dessa forma. Então, lá no começo, né? Quando essas duas pessoas, né? Um tem aqui a afirmação dele, o Dixon, né? Que, repetindo aqui, se houvesse mais pregação sobre o inferno, né? Haveria menos inferno em cada comunidade. Então, além assim, o ímpio e o incrédulo, que eu entendo aqui, aquela pessoa que não crê na salvação, que não crê, né, em Jesus, que não crê em Cristo como Salvador, que não recebe, e a condição do ímpio, que ele crê que ele pode fazer de qualquer maneira, que ele nunca vai ser punido. E aí você fala, não vai acontecer nada, né? Como diz, como tem uma passagem, acho que o rei leu hoje, eu não lembro aí, né? Que Deus não tarda nas suas promessas, mas ele não fala, cadê Deus? Cadê o juízo? Não, é porque ele não quer, ele não tem prazer na morte do homem, né? Ele não tem prazer na destruição. E aí faz-se achando, ele não vai punir nunca, né? Mas um dia ele vai ter que prestar conta. Um dia vai prestar conta. E aí nós vemos lá a questão do justo, né? Que é o tribunal de Cristo para o galardão, né? E a questão do mal, né? Então todo mundo vai prestar conta. Mas tem pessoas que acham que, né? Não, tá tudo bem. E muitas vezes nós, isso é natural na nossa humanidade, nós ficamos indignados, né? Como as pessoas fazem, né? E a nossa vontade é usar do castigo próprio, né? A punição própria tal a condição dele. Então aqui para mim tem essa descrição usando aí usando a expressão do rei aí do abelhudo, né? A descrição de um dos abelhudos. Como é que funciona isso? Não é só a questão de rejeitar ou de não aceitar uma salvação, mas é o mal que se pratica, a condição que se pratica, né? E é o que ele falou lá de Moloque, né? Como que pode sacrificar, olha o grau, né? De você sacrificar um filho, mas é uma crença, né? Realmente uma crença errada ali. Você tem um benefício ali, você não sacrifica apenas por sacrificar. E essa condição toda de que descreve de quem irá para o inferno. Quer dizer, a questão da feitiçaria, a questão da idolatria. Então isso é muito sério. Então isso também é próprio para nós, para que nós tenhamos esse conhecimento. Não é só, a pessoa é idólatra, tá, mas é as consequências da idolatria, né? A consequência da feitiçaria. O que isso vai acarretar para as pessoas. E volto a dizer, para fechar, esse estudo para nós tem o sentido, pelo menos para mim, isso tem falado muito comigo, mas eu entendo que é no sentido geral. Um contentamento por saber que nós somos salvos, né? Uma profunda angústia, uma profunda tristeza em saber que existem muitas pessoas que vão para o inferno, né? Então nós não podemos ficar confortáveis diante disso. Temos que, por um lado, ficar confortável e, por outro, não ficar confortável em relação a isso que a gente vê. Então eu sempre falo para rei, o que esse estudo ele traz para a gente hoje, o que esse estudo tem a ver conosco hoje, o que esse estudo tem a ver comigo amanhã, no meu trabalho, tem a ver comigo na minha família, como a Valéria sempre pede oração pela salvação dos familiares dela. O que esse estudo tem a ver comigo? Então esse estudo tem que gerar em mim alguma ação. Esse estudo tem que gerar em mim alguma reação e alguma ação.
E aí, nesse sentido, nós somos privilegiados pelo menos 2 vezes. Primeiro, porque nós somos salvos. Nós temos o privilégio de fazer esse estudo estando salvos. E o segundo, porque Deus nos comissionou, né, como embaixadores dele, né, para anunciar as boas novas, pregar o evangelho, coisas que até os anjos anelaram. E como tem aquele louvor, né, que baseado que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Que não seja preciso, né, que se levante uma outra geração que vá avante, né, venha sobre nós o teu querer, né. Então que sejamos nós,